graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos prosseguir a leitura do capítulo 32 do livro de Gênesis, texto que será a base para a nossa exposição nesta noite. E vamos fazer também essa leitura de maneira alternada, como já fizemos até aqui. E eu leio o primeiro verso, os irmãos, o seguinte, até terminarmos todo o capítulo 32. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra nesta noite. Meus irmãos, nós estamos diante de uma das passagens mais emblemáticas do Antigo Testamento. O que está escrito aqui? Que história é essa? Deus por acaso sai no braço com alguém? É assim que Deus resolve os seus problemas com a gente? Vou te pegar na saída. Mas e quando Deus resolve fazer isso? Ele não dá conta de vencer Jacó? Jacó é tão forte assim, que nem Deus estava podendo com ele. Que Deus é esse? Deus não suportou as exigências de uma luta justa e precisou apelar para ferir a coxa de Jacó? Por que que Deus não quis responder o nome dele para Jacó? E tantas outras perguntas que a gente faz ao texto, e algumas delas a gente não recebe a resposta. Mas isso nem de longe deveria nos impedir de ir até o texto com muito apetite para aprender e entender o que é que Deus tem a nos revelar aqui. Muitas vezes nós estamos fazendo as perguntas erradas e estamos querendo prestar atenção a coisas que Deus não enfatizou. E um dos comentários que mais me abençoou aqui ao estudar várias opiniões para tentar trazer a você aqui uma apresentação fiel do significado deste texto, um dos autores que mais me abençoou disse assim: é importante para Moisés, que nos conta essa história, que o evento em si seja embrulhado em mistério, que a gente nem sempre vai ser capaz de entender tudo o que está acontecendo e no momento exato em que as coisas estão acontecendo, mas o importante é que saibamos que Deus está agindo. E aí, então eu gostaria de convidar você a caminhar comigo pela história de Jacó, para a gente ver o que é que Deus quer de fato que a gente saiba. E para que a gente se concentre no que Ele realmente revelou de maneira inequívoca aqui nessa passagem. Claro que nós tentaremos entender tudo, mas em humildade nós vamos nos submeter àquilo que Deus revelou e nos explicou. E quando Deus silencia, nós haveremos de silenciar também. Então, vamos aqui à análise deste texto. É importante começar lembrando a você que nós estamos lendo um livro que foi produzido enquanto o povo de Israel marchava do Egito para a terra de Canaã. E Moisés, amando de Deus, chega ao Egito, realiza pragas
e destrói o Egito com o juízo de Deus. E agora leva o povo de Israel em direção à prometida terra de Canaã. Deus faz isso ao cumprir promessas que havia dado a Abraão, a Isaque, a Jacó, os patriarcas que eram os ascendentes do povo de Israel. E aquele povo que marcha da escravidão para a liberdade precisava conhecer esta história, precisava se lembrar, precisava entender em detalhes. Deus tem cuidado do seu povo ao longo da história. E Ele está fazendo isso para manifestar o seu poder, manifestar a sua glória, para promover salvação a pecadores. Deus é digno de confiança. Vocês podem marchar em direção a Canaã. E enquanto marcham para Canaã, vocês precisam se lembrar que Deus não está simplesmente interessado em lhes dar descanso, mas Deus está interessado em lhes dar santidade. Deus não quer apenas tirar você da escravidão e colocar você na liberdade, mas Deus quer tirar a sujeira. Deus não quer apenas tirar você do Egito, Deus quer tirar o Egito de você. Deus não quer apenas te fazer livre do ponto de vista da escravidão, do trabalho forçado, mas Deus quer te fazer livre progressivamente do poder e do domínio do pecado sobre a sua vida. E é assim que, dessa maneira, a história de Jacó teria um primeiro impacto para com os leitores originais do livro de Gênesis, para com as pessoas a quem Moisés estava contando essa história. Porque quando a gente vê o relato da história de Jacó, e nós estamos nos aproximando do fim desse relato, nós vemos que Deus está trabalhando a vida de Jacó e apertando parafusos aos poucos. E Jacó, percebendo ou não, vai se ajustando à vontade de Deus. E ele vai aprendendo sobre Deus, e ele vai se santificando. Como nós podemos afirmar isso? Bom, quando a gente vê Jacó no início da sua história, ele tem a promessa. Deus amou Jacó no ventre da barriga, na barriga de Rebeca, no ventre da sua mãe. Ele escolheu Jacó soberanamente, em detrimento de Esaú. Nenhum dos dois gêmeos havia feito qualquer coisa ainda quando Deus manifestou um amor soberano e misericordioso para com Jacó. Mas a história nos mostra que desde o começo Jacó está tentando se agarrar a essa bênção por artifícios humanos. Ele nasce segurando no calcanhar do seu irmão Esaú, como que dizendo: você saiu na frente, mas eu te pego, eu te alcanço. Então o seu próprio nome, que tem a ver com essa ideia de agarrar pelo calcanhar, com um usurpador, um enganador, alguém que usará de subterfúgios para alcançar a bênção de Deus, isso vai se revelando ao longo da vida de Jacó. Ele compra, no momento em que Esaú está com muita fome, ele compra a primogenitura do irmão por um prato de lentilhas. Precisava? E a resposta é não. Será que Deus deu a bênção a Jacó porque ele comprou? E a resposta é claro que não. Deus já tinha dado a bênção a Jacó antes que Jacó nascesse. Mas aquele homem ainda está revelando traços de seu caráter, traços que estão ali representados em seu próprio nome: enganador, Jacó. Mais tarde chega a hora em que a mãe quer em que o pai quer abençoar o filho mais velho, em detrimento da palavra de Deus. E com a ajuda da mãe Rebeca, Jacó faz todo um esquema, veste pele de animais, usa a roupa do seu irmão, usa uma caça preparada por sua mãe e engana o pai Isaque, que está cego, e rouba a bênção. 2 eventos, ou 3, vamos pensar assim. Nasce grudado no calcanhar do irmão. Depois compra a bênção de Esaú por um prato de lentilhas. Depois engana o pai Isaque para obter a bênção. E em tudo isso, o que você está vendo é Jacó arregaçando as mangas e dizendo assim: essa bênção é minha, ninguém tasca. Estou agarrado nela. Aprendi essa palavra aqui no Goiás. Estou agarrado na bênção, não vou soltar. E então você vai vendo o Jacó agindo dessa maneira, até que Esaú fala assim: deixa o pai morrer, para você ver, eu vou te pegar. E agora ele foge, ele vai para Padã Arã, vai para a casa do tio, de onde a sua mãe veio para se casar com seu pai. E ali ele, no caminho, está fugindo como um ladrão. Ele foge como alguém que roubou a bênção, roubou a primogenitura do irmão, roubou a bênção do pai. Mas é
ladrão que vai embora de mãos vazias. No próprio testemunho que a gente acabou de ver aqui, ele disse que sai de Berseba só de cajado na mão. E ele dorme no meio do caminho usando uma pedra como travesseiro. Não tinha nada. Mas aí então ele deixa a localidade de Berseba e vai para Padã Arã depois de ter roubado a bênção. Sabe o que nós acabamos de ler agora? Nós acabamos de ler a história em que ele está querendo devolver a bênção que ele roubou. Porque qual era a bênção? O mais velho vai ser servo do mais novo. Mas o que é que Jacó faz assim que ele está saindo de Padã Arã e voltando para Berseba para reencontrar Isaac? Ele manda procurar o seu irmão Esaú nas montanhas de Seir, manda presentes e manda que os seus servos digam: isso aqui tudo foi o seu servo Jacó que mandou entregar ao meu senhor. E esse discurso está na boca de todos os servos de Jacó que vêm com ele para se encontrar com Esaú. Ou seja, eu roubei a primogenitura, eu roubei aquilo que poderia me trazer prosperidade patrimonial. Pois bem, Esaú, está aqui um presente para você, 550 animais. Esse era um presente que não era qualquer coisa não, gente. Até hoje ainda é muito dinheiro. Mas naquela época, diante de documentos que a gente encontra desse mundo antigo, cidades pagavam aos seus reis tributos com 50 animais, 60 animais, e não conseguiam pagar mais do que isso. E Jacó está mandando para o irmão Esaú 550, e ainda está mandando um recado: é o teu servo que está mandando isso, e eu tenho muito mais, e é tudo do meu senhor. O que está acontecendo agora? Nós estamos vendo o outro lado da história. Jacó fugiu de Padã Arã com a bênção roubada, mas só com o cajado na mão. E agora, ele fugiu de Berseba, indo para Padã Arã, com a bênção roubada e só o cajado na mão. Agora ele sai de Padã Arã e volta para Berseba, rico e devolvendo tudo, e dizendo: Esaú, é tudo teu, e na verdade sou eu que sou o teu servo. Aquele enganador, que agarrou o irmão pelo calcanhar, que roubou a bênção do irmão com um prato de lentilha, que enganou o pai enquanto estava cego, está agindo de um modo diferente, não está? Deus trabalhou a vida desse moço, que de moço aqui não tem nada, ele deve estar com cerca de quase 100 anos de idade. Mas ele está agora aqui completamente diferente do homem que saiu de Berseba inicialmente. Mas quando ele saiu, o que foi que aconteceu? Ele sai e para numa localidade onde ele vai tirar um sono. E diz o texto, de maneira muito poética, que era sol posto. E isso é interessante demais, porque a gente às vezes não presta atenção a esses marcadores literários. A vida de Jacó estava escura. Ele saiu de noite. E ele sai de noite de cajado na mão. E ele sai de noite depois de ter enganado o pai. E ele sai de noite como um enganador, como um Jacó. E aí os anjos de Deus aparecem. E vem uma promessa de Deus: Deus vai com você até lá. Mas você está no escuro, Jacó. O sol se pôs. E agora, aqui no final, você vai ver Jacó lutando com Deus. Mas aí o sol nasce. E as menções que são dadas aqui são exatamente essas: o sol se pondo em Betel, mas o sol nascendo em Peniel. E isso é importante para nós, porque a gente começa a perceber que nesse período de 20 anos, Deus está trabalhando o patriarca. E há paralelos ainda maiores, porque lá em Betel ele pegou uma pedra e fez um voto a Deus: se o Senhor me abençoar e me levar e me trouxer de volta, Ele será o meu Deus. E agora aqui em Peniel, ele está dizendo que o Senhor é o Deus de Abraão, o Senhor é o Deus de Isaac, meus pais, e eu sou indigno da misericórdia que o Senhor tem usado para comigo. Ele já começa a chamar Deus de o Deus dele. E ele já começa a dar indicações de que está disposto a cumprir o voto. E ele acabou de ter encontrado os anjos de Deus no acampamento chamado Maanaim, onde anjos vieram ao encontro dele. Então você tem Jacó saindo de Berseba como enganador, levando a bênção, voltando para Berseba como outro homem, devolvendo a bênção. Mais para dentro agora, o que é que você tem? Você tem ele encontrando anjos, fazendo votos numa pedra
e vendo a Deus e mudando o nome do lugar para Betel. E aqui o que você tem, ele vendo os anjos de Deus novamente, e mudando o nome do lugar para Maanaim e de outro lugar para Peniel, dizendo, eu encontrei o Senhor, Deus está comigo, e aqui o sol nasceu, aqui o sol se pôs, e aqui o sol nasceu. Molduras. Quando ele chegou em Padã Arã, Labão dá uma desperto para cima dele. E engana Jacó, que trabalha 7 anos por causa de Raquel e recebe Lia. E depois trabalha mais 7. E depois Labão tenta enganá-lo mudando o salário. Mas quando ele está saindo agora para voltar para Berseba, você percebe que todas as estratégias de Labão para enganar Jacó não foram suficientes. É Jacó quem vem embora, logrando vitória sobre Labão. E embora as palavras no hebraico tenham um certo trocadilho, Labão tenta enganar Jacó e Jacó engana Labão. A palavra enganar em relação a Jacó não é mais a mesma daquela astúcia que Jacó usou para com Esaú ou que Jacó usou para com Isaque. É a ideia de que Labão não foi capaz de prevalecer sobre Jacó. Veja, sai de casa, volta para casa. Encontra Deus, encontra anjos, muda o nome do lugar. Encontra Deus, encontra anjos, muda o nome do lugar. Labão tenta enganá-lo, parece que vai prevalecer, mas ele vai embora prevalecendo sobre Labão. E no meio do caminho, o que é que nós temos aqui? No centro desse sanduíche literário, nós temos 20 anos em que Jacó permanece em Padã Arã, e Deus vai apertando esse homem, cada vez um pouquinho mais, para que ele chegue no lugar, para que aquele enganador deixe de ser Jacó, e agora tenha o seu nome mudado para Israel. E como é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer num episódio que está aqui no final desse sanduíche de 7 partes. Parte 1, ele sai de Padã Arã, de Berseba, roubando a bênção. Parte 2, ele encontra Deus em Betel. Parte 3, Labão tenta enganá-lo. O centro, ele escapa das garras de Labão. Ele multiplica a sua família, ele enriquece, Deus está com ele. E depois, ele prevalece sobre o Labão. E depois, ele encontra Deus novamente. Como ele havia visto Deus em Betel, ele agora vem em Peniel. E agora, no final, ele vai devolver a bênção para o Esaú. E agora, nós estamos no finalzinho desse enredo, onde estamos vendo Deus trabalhando a vida de Jacó. E a história vai ser contada com todo o suspense. Os detalhes não vão ser comunicados a nós imediatamente, porque Moisés é um escritor hábil. E Deus escreveu uma história maravilhosa. E nós vamos lendo essa história e pensando, como será que isso vai acontecer? E agora o capítulo 32 também tem o seu próprio pico de suspense. O seu clímax com adrenalina. Nós vamos vendo que Jacó vai se preparando para encontrar o irmão. E o que ele faz? Ele toma a iniciativa. Ele, que saiu de Padã Arã de maneira digna, sem levar nada que não fosse dele. Labão foi atrás dele para reclamar e teve que ficar de bico fechado, porque o mérito de Jacó era indiscutível. O enganador que saiu de Berseba, criticado pelo seu pai, por seu irmão, com justiça, agora sai de Padã Arã sem que nada possa ser dito contra ele, tendo virtude. E a história agora começa a mudar. E agora esse homem vai atrás de Esaú. É curioso isso, porque no capítulo 32, verso 3, nós lemos, Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão. Deus está trabalhando mesmo a vida de Jacó, porque ele falou assim, eu tenho umas contas para resolver. Eu tenho algumas pendências, eu tenho assuntos mal resolvidos, e eu preciso me redimir junto a meu irmão. E ele então manda os presentes endereçados a Esaú, seu senhor, e manda os seus servos para dizerem, Jacó está vindo aí para te encontrar. Eu peregrino, diz Jacó, como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo a meu senhor, para lograr mercê à sua presença. Eu preciso da aprovação de Esaú, eu preciso me resolver com Esaú. Eu não quero mais ser o enganador. Os servos vão até Esaú e voltam dizendo assim, chefe, encontramos seu irmão. Ele já está sabendo aí que o senhor está vindo. Ele está vindo te encontrar aí. Tem um povinho aí com ele, 400 homens. Você se lembra que Abraão foi buscar
o seu sobrinho Ló, quando foi sequestrado, numa coalizão de 5 reis, e o exército de Abraão tinha 318, se 5 reis perderam uma batalha com um exército de 318, o que você acha que significa Esaú vindo atrás só do Jacó com 400? É de tirar o fôlego. E agora, você que está vendo Deus apertando os parafusos de Jacó ao longo da história, fala assim, essa é a prova final. Karate Kid 1, aquele golpe final. Agora vai ou racha. Agora Deus vai amassar esse moço mesmo, né? E aí, então o que acontece? Diz o texto no versículo 7, Jacó teve medo. É curioso, não é? Porque Jacó sempre se resolveu, não foi? Não, mas a bênção é do teu irmão. Fala, nós damos jeito nisso, pode deixar. É um prato de lentilha, um momento certo, a hora que ele estiver cansado. Não, o pai vai abençoar o teu irmão. Ele fala, a mãe fala, peraí, vem cá, a gente dá um jeito, a gente contorna tudo isso. Mas como é que se escapa de um exército de 400 homens? E ainda assim, o que você vai encontrar aqui é um homem que tem estratégia. Ele ainda é inteligente, ele ainda é esperto, mas ele já começa a revelar sinais de Deus trabalhando o seu caráter e o levando em outra direção. É dito aqui no versículo 7 que ele divide em 2 bandos o povo que com ele estava, pois dizia, se vier Esaú e a um bando ferir, o outro bando escapará. Você conhece aquela história que tem gente que é tão devagar que não consegue cuidar de 2 tartarugas ao mesmo tempo, porque uma foge? Bom, cuidar de 2 às vezes é mais complicado, né? Pegar 2, porque se Esaú viesse atrás do bando que estava para lá, não dava tempo de pegar o bando que estava para cá. Então, Jacó faz contas como um estrategista militar aqui. Eu vou dividir a minha família. Ele tem 2 esposas, mais 2 concubinas, ele tem 11 filhos homens. O único que ainda não nasceu foi Benjamim. Mas José, a essas alturas, já está com 6 anos de idade. E agora você vai ver que ele pensa, eu vou dividir os bandos. Manda um para um lado e manda um para o outro. Se Esaú vier atrás de mim com fúria, este bando aqui pode até perecer, mas aquele vai ter condições de fugir. Só que no versículo 9 nos conta uma coisa que não havia acontecido até então. Verso 9, e orou Jacó. Curioso, não é? Primeira vez que a gente vê Jacó orando esse tempo todo. Quando Rebeca, mãe de Jacó, não dava à luz filhos, Isaac orou por ela. Então ela deu à luz. Mas quando a Rebeca, a esposa amada de Jacó, não teve filhos, e ainda reclamou com Jacó, dá-me filhos, senão morrerei. O Jacó não fala assim, ô varoa, vamos orar. Ele não fala isso, ele simplesmente diz assim, acaso eu estou no lugar de Deus que fechou o teu ventre e te impediu de frutificar? Mas não tem uma oração ainda. E agora, nessa situação de tremenda aflição, o que você vê? Jacó orando. Sabe aquela história, só existe ateu enquanto o avião não está caindo? E agora aqui então você vai ver um Jacó que não tinha orado até então orando, e as suas palavras são transcritas. Todas elas. Não se diz apenas que Jacó orou, mas é dito, ele orou da seguinte maneira. Essas foram as suas palavras. E esta é a oração mais comprida que temos registrada em suas palavras no livro de Gênesis. E aqui vem uma ideia importante para nós. Se a aflição te trouxe para mais perto de Deus, se a aflição te fez orar, se por causa dos apertos que Deus foi dando à tua vida, você foi chegando mais perto dele, glória a Deus pelos apertos. Um pastor lá do Rio de Janeiro, chamado Josemar Bessa, ele diz isso numa frase muito curtinha. Se a aflição te fez orar, já te abençoou. Se a aflição te fez orar, já te abençoou. E agora Jacó ora. E quando ele ora direitinho. Ele ora da maneira como nós precisamos orar também. Ele vai dizer assim, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque. Ele ainda está um pouco humilde aqui ao dizer que o Senhor é o meu Deus, mas ele está orando a esse Deus, reconhecendo que é o Deus dele. Então ele diz, me disseste, torna a tua terra e a tua parentela que te farei bem. Você há de se lembrar que
Jacó toma a decisão de voltar de Padã para Berseba, porque Labão já não está gostando do seu enriquecimento, porque os irmãos de Raquel e Lia já estão enciumados da sua prosperidade, mas ele toma a decisão final quando Deus aparece e fala, vai. Ué, se Deus que falou para eu ir, agora o senhor vai me enfiar nesse buraco aí? Deus, eu estou fazendo o que o senhor mandou. A gente pode orar assim, sabia? Senhor Deus, eu estou me apresentando para fazer o que o senhor quer. E eu estou talvez enfrentando este ou aquele problema por causa da fidelidade ao Senhor no que se refere a este ou aquele mandamento. E eu preciso da tua ajuda para te obedecer. E eu preciso do livramento para escapar de uma situação na qual eu me coloquei por fazer a tua vontade. Não é problema, não. Deus aguenta esse tipo de conversa. Pode orar assim com ele, desde que seja verdadeiro. Então, Jacó ainda vai dizer, sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo. É a hora que você começa a olhar o Jacó e dizer assim, Jacó, você admite, né? Você admite. Você ainda estava nos seus esquemas. Mesmo quando você ainda estava trabalhando para o Labão, depois de ter se casado com a Raquel e quitado as duas esposas nesse financiamento de 14 anos aí, você ainda estava dando um jeitinho de tentar transformar a cor do rebanho, que era o teu salário, colocando vara descascada na frente do rebanho quando ia beber água. Você ainda estava achando que era do seu jeito. Mas agora você já aprendeu. Você falou sobre isso com as esposas, você falou sobre isso com Labão. Foi Deus quem tirou o rebanho dele e deu para você. Não foi você. Você é indigno. E não adianta tentar ser esse usurpador que agarra tudo pelo calcanhar, que rouba tudo com estratégia, com prato de lentilha, aproveitando a cegueira de papai. Não, não. É Deus. É Deus que está usando com você de misericórdia. E ele então confessa isso. E depois ele vai dizer assim, apenas com meu cajado atravessei esse Jordão e já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo. Ele não esconde o seu sentimento diante do Senhor, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste, certamente te farei bem e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. O Senhor não falou que eu vou ter uma grande descendência? Pois é, se o meu irmão vier e matar todo mundo, como é que fica essa promessa do Senhor? Por isso nós podemos orar assim. Incomparáveis são tuas promessas. É por isso que a gente cantou essa música. Por quê? Porque a gente pode e deve chegar até Deus dizendo, Senhor, eu confio nas tuas promessas. Nas aflições eu oro, mas minha oração deve reconhecer a minha indignidade. Minha oração deve reconhecer o fato de que Deus é soberano, mas eu devo mostrar que lembro e que descanso das promessas que Deus fez, e é por causa disso que eu oro. E aí então, nós vamos ver a situação aqui sendo arranjada. Jacó vai preparar esse presente enorme. Você nota que os rebanhos são mais numerosos do que se refere às fêmeas do que aos machos. E essa era a praxe da época. Você vai encontrar aqui 200 cabras e apenas 20 bodes. Um macho para cada 10 fêmeas. E por quê? Porque um único macho acasala 10 fêmeas para a reprodução. Então, é assim que normalmente se separam os rebanhos. E ele vai mandar de ovelhas, ele vai mandar de jumentos, ele vai mandar de camelas, ele vai mandar de todo tipo de animal para Esaú. E todo mundo que for se achegando a Esaú vai tentando aplacar um pouco a ira. É presente de Jacó, teu servo, para Esaú, nosso senhor. Aí o Esaú fala, aprendeu, né, miserável? Aí mais um presentinho, junta aqui. E aí vai juntando. E aí, quem sabe, a ira de Esaú, que está vindo contra ele com 400 homens, vai sendo aplacada. E nós vamos ver isso na semana que vem, no capítulo 33, que Jacó, inclusive, é astuto, ele coloca a família que ele preza menos em primeiro lugar. E ele deixa Raquel, que é a esposa amada, com José, que é o filho amado, por último. E ele vai ajeitando tudo para ver assim, vou colocar primeiro, se Esaú tiver com muita raiva e sair chutando tudo, os primeiros são o prejuízo que eu menos me incomodo. E aí ele fica do lado de cá do rio. E ele manda todo mundo atravessar o rio. É curioso porque essa ideia de atravessar o rio para entrar na terra de Canaã, ela é emblemática.
Essa ideia de encontrar com anjos antes de entrar na terra é emblemática. Por quê? Você há de se lembrar que quando Adão peca e é expulso do jardim do Éden, o que é que Deus faz na porta do jardim do Éden? Ele coloca querubins ali para dizer: aqui você não entra. E o jardim do Éden é um símbolo, uma figura do paraíso que foi perdido. É um símbolo do céu. E a terra de Canaã também. Ela é um símbolo do nosso descanso eterno. Pois quando Jacó está saindo de Canaã para ir para Padarão, o que ele encontra no meio do caminho? Assim que ele está saindo do símbolo do céu, que é a terra de Canaã, o que ele encontra? Anjo. E quando ele está voltando de Padarã para Canaã, o que ele encontra? Anjo. E enquanto a gente não está entrando na terra prometida, Deus está preocupado em trabalhar conosco, e em trabalhar a nossa vida. Por quê? Porque quando passarmos o rio, que muitas vezes tem a ver com a morte, aí então entraremos no descanso. É por isso que a gente inclusive canta um hino que diz assim: sim na cruz sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Que rio que é esse? É o rio que eu tenho que atravessar para entrar no descanso. Então agora Jacó está atravessando um rio em direção à terra prometida, mandou tudo, mandou presente, mandou esposa, mandou filho, e ficou do lado de cá sozinho. Irmãos, é difícil atribuir um sentimento único a Jacó. Nós não podemos dizer assim: é o pilantrão ainda aqui, ó, que está querendo mais uma vez com os seus esquemas aplacar a ira de Esaú e não está completamente arrependido. É possível que exista um pouco disso sim, porque ele inclusive diz: vou mandar esses presentes ao meu irmão para que ele me aceite a presença. E foi inclusive por isso que a gente cantou: Jesus, nós estamos em tua presença porque a tua morte nos deu acesso ao coração do Pai. Foi o Senhor que aplacou a ira de alguém que estava bravo conosco e que não nos permitiria voltar para o paraíso perdido sem que nós fôssemos aceitos na tua presença. E é isso que está acontecendo aqui. Para poder entrar no paraíso, para atravessar o rio, para cruzar os anjos e chegar na terra de Canaã, eu preciso que o meu irmão me aceite na sua presença. Ele pode estar espelhando bem uma ideia de alguém que está arrependido e que quer restituir as coisas ao seu irmão. Ele dá a ideia disso, ele chama Esaú de seu senhor, ele se coloca na posição de servo. Mas ele pode também ter um pouquinho do lado sombrio das coisas em seu coração, dizendo: eu ainda resolvo isso um pouco do meu jeito. Ele ora, mas faz a parte dele. Bom, nós podemos dizer: a oração não exclui a ação. O fato de você pedir a bênção de Deus não quer dizer que você vai ficar de braços cruzados. É verdade. Mas é também complicado de sair aqui inocentando completamente Jacó, porque, de fato, ele tenta aplacar com esse subterfúgio a ira do seu irmão. Mas o que é mais emblemático aqui é que ele fica do lado de cá do rio, e o Jaboque é um afluente do Rio Jordão, que não é muito caudaloso, não é um rio de muitas águas, chega a secar em algumas partes do ano, e tem alguns lugares onde a água é extremamente rasa, onde dava para as famílias, para todas as famílias, né, as esposas e os filhos de Jacó, atravessarem sem muita dificuldade, sem risco de morte para ninguém. Mas ele fica do lado de cá do rio, e vai todo mundo indo para encontrar Esaú. Aparentemente, diante desse cenário nebuloso, diante desse momento de tensão, esse seria o momento em que Jacó estaria mais seguro. Esaú está lá, mas tem 550 animais, 4 esposas, 11 filhos homens, mais pelo menos a filha de Iná, presente atrás de presente e servos, antes de Esaú chegar aqui para me pegar. E é bem nessa hora que ele está sozinho, aparentemente protegido, que Deus aparece para pegar ele. E é isso que é emblemático aqui. Quando ele pensa: agora estou bem, Deus fala: sabe de nada, inocente. É agora que eu vou te pegar, é agora que eu vou te colocar a jeito. E Deus vai então terminar aquela obra já começada na vida de Jacó. E Deus já chega sem palavras, já chega o que é muito estranho para nós. É assim que Deus resolve as coisas? Batendo? Bom, meus irmãos, aqui a gente começa a entrar num território bastante nebuloso. Nós não temos todas as afirmações aqui. É difícil.
Moisés, inclusive, reluta em dizer que esse homem que luta com Jacó é o próprio Deus. Ele diz: apareceu um homem e lutava com ele, e lutou até o sol nascer. E vendo este homem que não podia com Jacó, como que é assim, Deus feito homem? Quem é esse homem que não pode com Jacó? Aí daqui a pouco a gente vê algumas coisas que nos ajudam a entender que era Deus. Por quê? Porque esse próprio homem diz: Jacó, você lutou com Deus e prevaleceu. Então parece que aquele homem era Deus. Mas lutou com Deus e com os homens. Então será que era aquele homem que estava mandando? Como é que é essa história? E aí o próprio Jacó diz: eu vi a Deus face a face, a minha alma foi salva. É perigoso que a gente se detenha demais nas coisas que Deus não quis contar aqui nesse texto e esqueça de prestar atenção nas coisas que Deus efetivamente quis nos mostrar aqui. Para que não tenhamos a desculpa de termos sido preguiçosos na tentativa de identificar o que esse texto significa, nós vamos fazer algumas afirmações aqui, mas é preciso ser cauteloso aqui. Não há uma uniformidade absoluta na interpretação dessas informações, mas parece-nos que a maioria dos estudiosos reformados concorda, e eu creio que é sábio tentar seguir essa linha de interpretação, que esse homem que briga com o próprio Jacó é de fato uma manifestação divina. Isso não é novidade no livro de Gênesis. Você vai ver que quando ele fala com Abraão, lá no capítulo 18, Deus aparece, e quando Sara ri sobre ter um filho, ele fala: não, você vai ter sim um filho. Vai se chamar Isaac, que é o riso, e tudo mais. E aquele homem que aceita a adoração, vai inclusive investigar a situação de Sodoma e Gomorra, lá no capítulo 18. Então não é uma novidade que Deus venha em forma humana visitar a humanidade, nem mesmo no livro de Gênesis. Os teólogos costumam chamar isso de uma teofania, ou uma manifestação visível de Deus. E chegam a dizer que este é o Senhor Jesus Cristo pré-encarnado, uma manifestação no Antigo Testamento da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas note que Moisés não está dando muita atenção a esse detalhe e não está se preocupando em responder essa pergunta, e apesar de investigarmos isso para tentar extrair o sentido mais profundo do texto, nós devíamos nos concentrar nas perguntas que realmente o texto está fazendo. E por que será que Deus luta com Jacó? A ideia aqui parece ser que Jacó sempre conseguiu as coisas com suas próprias estratégias. A bênção eu pego. Eu não nasci primeiro, não tem problema, eu seguro o calcanhar do meu irmão. Ele é o mais velho, tem direito da primogenitura, não tem problema, eu engano ele com um prato de lentilhas. O meu pai não quer me dar a bênção, não tem problema, eu preparo a caça, uso a roupa do irmão e chego na frente. O Labão está querendo me enganar, não tem problema, eu descasco as varas, reproduzo o rebanho e levo embora o que é dele. E agora não vai ter jeito, agora só tem ele e Deus, e ele está lutando. Mas o que é curioso é por que Deus aceita meio que quase perder a briga? Não é estranho? E a ideia é que em sua graça, Deus se deixa vencer. Mas é uma vitória que não é uma vitória, porque quem sai mancando não é Deus, não é verdade? Quem sai mancando é o Jacó. Mas Deus acaba trabalhando com Jacó nesse embate e nessa luta, de tal forma que fica claro: Jacó, o seu esquema é comigo, o seu assunto é comigo, a sua bênção vem de mim, e é em mim que você tem que buscar. Não é nos seus esquemas. Fala comigo, pede para mim, espera de mim, recebe de mim, luta comigo. Porque agora você colocou todos os rebanhos, toda a família, todo mundo, e está preocupado com Esaú. Mas agora você ficou completamente desprotegido e eu te acho aqui, sozinho, deste lado do Jaboque. E aí então Jacó está debatendo a noite toda, lutando com aquele homem. E quando ele percebe que, esse homem percebe que não vai prevalecer com Jacó, o que é emblemático aqui, e difícil, ele fere a articulação da coxa de Jacó. Nós não sabemos qual coxa que é, a direita ou a esquerda, alguns falam que é o nervo ciático e tal, essa também não parece ser a questão mais importante aqui. Mas o fato é,
Jacó sai mancando e sai vitorioso. Mas por quê? O próprio Jacó vai nos ajudar na explicação mais tarde. Eu vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Deus lutou comigo, eu lutei com Deus e eu escapei, porque Deus não estava mesmo interessado em me matar. Ele estava interessado em me corrigir. Ele estava interessado era em me abençoar. E eu pedi a Ele, não vá embora sem me abençoar. E Ele me abençoou. Então, a luta e a vitória não são tanto uma questão de um embate de um Deus inimigo para com um Jacó que Deus queira prejudicar, mas um embate entre um Deus santo e um Jacó pecador que o Senhor quer santificar, que Deus quer quebrar, e que Jacó sai dali quebrado mesmo, e mancando para o resto da vida. Mas ele sai dizendo assim: Deus tocou em mim, e Deus me quebrou, e eu lutei com ele, mas eu fui abençoado. E eu prevaleci. Não porque Deus tomou uma lição minha, já pensou? Eu sou o cara que tira a pedra do poço e deixa a Raquel impressionada. Eu sou o cara que trabalha 14 anos e o Labão não quer que eu vá embora, porque eu sou fortão. Deus tomou uma lição e não foi pequena não. Não, não é esse o ponto aqui. O ponto é, eu escapei. Eu pedi a Deus que me abençoasse. Eu desisti das minhas estratégias. E Deus me atendeu. Eu saí mancando, mas saí ganhando. Sabe quando você pode dizer, vão-se os anéis, ficam os dedos? Está ruim, mas está bom. Perdi, mas ganhei. É Jacó dizendo assim, eu saí mancando, mas eu saí abençoado. E como foi essa bênção? Essa bênção é narrada para nós aqui no auge climático da narrativa. Quando esse homem misterioso, lutando com Jacó, e Jacó diz assim, eu não vou te deixar ir embora. E então ele pergunta assim, você quer ser abençoado? Conta para mim, qual que é o seu nome? É aquela hora que Jacó baixa a cabeça envergonhado e diz assim, eu sou o usurpador, eu sou o enganador, eu sou o ladrão, eu sou Jacó. E aí aquele homem vai dizer assim, você não vai mais chamar Jacó. Não é essa mais a sua identidade. Deus não está mais olhando para você a partir do que você fez, ou a partir do que você se tornou. Deus está olhando para você a partir de alguém que o próprio Deus veio, lutou com você, batalhou com você a noite toda, deixou você triunfar aparentemente, mas quebrou você. E agora você está saindo daqui como alguém que teve esse embate com Deus, mas que venceu. A luta de Deus com você não foi para te destruir, foi para te santificar. E você prevaleceu. Você está saindo daqui como alguém que viu Deus face a face, que batalhou com Deus, que vai sair mancando, mas vai sair crente. E essa foi a vitória. Não é a vitória de alguém que obrigou Deus a lhe dar o que queria. Não é a vitória de alguém que mostrou para Deus qual é o seu lugar, porque ele é um homem forte, sim senhor. Mas é a vitória de alguém que teve que falar assim, eu sou enganador. Começou a luta como Jacó, mas terminou a luta como Israel. É a história de alguém que está mudando gradativamente. Ele saiu de Berseba para Padã Arã como enganador, e levando a bênção de Esaú, mas daqui a pouquinho ele vai devolver. Ele saiu dizendo, o mais velho será servo do mais novo, e agora ele volta para encontrar Esaú dizendo assim, sou eu o mais novo, o teu servo, meu irmão, está aqui os presentes. Ele saiu encontrando Deus em Betel, e ele está vendo Deus aqui em Peniel. E Deus que o protegeu de Labão e o fez progredir, e lhe deu a família, e lhe deu bênçãos, agora termina todo o projeto na vida de Jacó, dizendo, chega amigo, eu não estou mais lidando com alguém que olha como um usurpador. Você é um pecador, é miserável, é indigno das misericórdias com as quais eu tenho te abençoado, mas você prevaleceu. Você vai sair daqui mancando, mas vai sair daqui inteiro. E é curioso que agora Jacó sai dali para encontrar Esaú com outra perspectiva. Porque se ele lutou com Deus e não morreu, o irmão dele, o irmão dele é um problema bem menor.
o irmão dele já não é uma preocupação tão grande assim. E aí então, meus irmãos, reconhecendo que eu não vou ter respondido algumas das perguntas emblemáticas que você pode ter olhado para isso e falar assim, mas como que é isso, pastor? Talvez o melhor que eu possa lhe dizer é, Deus lutou com Jacó não para derrubar Jacó, mas para abençoar Jacó. Ah, mas como é que Deus perde a luta? É porque Deus, na sua misericórdia, está querendo dar a Jacó a impressão de que ele estava aberto à batalha e tudo mais, mas Deus jamais perderia essa batalha. E se você for olhar de fato, quem saiu mancando não foi Deus. Não é? Por que que Deus não quis contar o seu nome para Jacó? Provavelmente porque a questão não é o nome de Deus aqui, sim o nome do Jacó. A questão não é se Deus é fiel ou não é fiel, mas é o fato de que Jacó entra como usurpador e sai como alguém que prevaleceu depois de ter batalhado com Deus. E esse é o ponto alto aqui. É o fato de que isso aqui marca definitivamente uma mudança na vida de Jacó. E então, o que isso pode nos ensinar? Irmãos, sempre há ensinamentos pontuais e ensinamentos globais aqui. Vamos aos ensinamentos pontuais. Primeiro ensinamento pontual. Oração não exclui ação. Não é verdade? Jacó ora, mas manda os bandos de presente. É uma verdade que a gente está vendo, né? Que a gente sabe por intuição, por conhecimento bíblico global, mas será que esse texto foi escrito para que a gente aprendesse que não adianta só orar, tem que fazer alguma coisa? Não, esse é um ensinamento pontual, não é um ensinamento central. Depois, a ideia de que quando a gente está aflito, a gente devia orar, e se a aflição nos levou até a oração, já nos abençoou, é uma verdade presente no texto? Sim, mas não parece ser também um ensino central, não é verdade? Orar reconhecendo as promessas de Deus, orar reconhecendo a nossa pequenez, confessando os nossos pecados, dependendo da palavra que Deus já empenhou, é um jeito apropriado de orar? Sim. Isso está ensinado aqui no texto? Está. Mas é o ensino central do texto? Também não. Então, do que esse texto está falando? Esse texto está dizendo que, ao seu tempo, ao seu modo, Deus vai levar para Canaã pessoas que Ele está trabalhando. Pessoas que podem ter começado agarrando o calcanhar do irmão, roubando a bênção do pai, comprando a primogenitura por um prato de lentilha, entrando num esquema meio espertinho com o sogro, mas gente que Ele está devagarzinho moendo e santificando. Às vezes, por um processo tranquilo de instrução bíblica, aula na escola dominical, reunião de oração, mas às vezes através do sofrimento que nos ajuda a entender a vontade de Deus. Como bem disse C.S. Lewis, o sofrimento é o megafone de Deus. Quando a gente não está escutando, não é assim? Homens sabem muito bem, quando é que a gente vai no médico? Só quando não aguenta mais a dor mesmo. Ô, bicho teimoso. Mas às vezes a gente está falando tanto disso, mas no que se refere às dores da alma, é assim que Deus está trabalhando. E agora Deus está dizendo assim, Israel, deixe-me contar uma coisa para vocês. Eu estou tirando o povo de Israel do Egito e estou enviando para onde? Para Canaã. A mesma terra para onde eu enviei Jacó. Mas Jacó ficou 20 anos em Padã Arã. Vocês estão 40 anos no deserto. E o que está acontecendo aqui no deserto? Por que vocês estão no deserto? Por que vocês estão sofrendo no deserto, a ponto de Moisés escrever o Salmo 90, dizendo, Senhor, até quando? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. É porque o deserto é um momento de bênção na tua vida. E a hora que Deus tiver terminado o que Ele tem para fazer na sua vida, daí você vai entrar na terra prometida. Às vezes a gente se preocupa e diz assim, por que Deus não me leva embora logo? Essa vida toda de sofrimento, todas essas tribulações, por que Deus não me mata e acaba comigo? Porque Ele está querendo escrever muito mais no seu caráter do que Ele já escreveu até agora. Porque Ele está querendo ver mais mudança em você, mais santificação, antes de você descansar salvo além do rio. Este é o ensino central aqui. E aí a gente precisa se perguntar, se Deus estivesse falando com você, e se a luta de Deus hoje fosse com você, e Ele te perguntasse assim, qual é o teu nome? O que você ia ter que responder? Meu nome é vaidoso, meu nome é ladrão, meu nome é irado,
Meu nome é adúltero. E Deus pode estar chamando você para dizer assim: você está entendendo? Eu ainda tenho isso para resolver com você. Você não vai atravessar o rio. Você não vai entrar em Canaã antes de eu resolver essa história com você. Deus não deixou que uma geração adúltera, que adorou o bezerro de ouro, uma geração que duvidou das suas promessas quando os espias voltaram de Canaã, que não acreditou que Deus era capaz de vencer os gigantes na terra de Canaã, Deus não permitiu que aquela geração entrasse na terra de Canaã. Vocês vão ficar aqui, vocês vão aprender, depois eu te levo. E a grande pergunta é: você está aprendendo, irmão? Uma das evidências que Deus está levando você para Canaã é que você está contando as lambadas de Deus nas suas costas. Você pode dizer assim: doeu, mas eu aprendi isso. Eu lutei com Deus, eu estou mancando até hoje daquele encontro que eu tive com Deus. Mas agora eu não estou mais com medo do Esaú, não. Agora eu tenho medo de ficar sozinho com Deus do outro lado do Jaboque. Porque Deus pega a gente e dá um trato na gente. E Ele santifica a gente de uma maneira tão grande. Essa é uma lição importante aqui. E aí então, meus irmãos, quando nós vemos Moisés contando isso e dizendo assim: vocês prestaram atenção, israelitas? Deus tratou Jacó. Deus levou Jacó de volta. Esaú nunca foi o problema. O problema era lutar com Deus e não com Esaú. Da mesma forma, o problema não vai ser lutar com amonitas, com moabitas, com edomitas e com outros que estarão na terra prometida. O problema será vocês obedecerem a Deus e prevalecerem no encontro com Deus, um encontro no qual Deus santificará vocês, para então vocês chegarem à terra prometida. E a próxima pergunta que podemos fazer aqui é: quem é o Esaú que está tirando o seu sono? Quem é o Esaú que tanto te preocupa, quando na verdade você precisava estar preocupado com o homem que vai aparecer a hora que você estiver sozinho, achando-se seguro do outro lado do Jaboque? Cuidado, nós precisamos estar preocupados com as coisas certas. E aqui então eu vejo o ensino central do texto. Portanto, meus irmãos, conscientemente, sem responder todas as perguntas desse momento emblemático e misterioso, eu posso lhe dizer: talvez você não entenda mesmo tudo que Deus está fazendo na tua vida e não tenha todas as respostas que você queria, tenha uma lista de perguntas que você queira fazer para Deus de por que isso ou aquilo aconteceu na sua vida em determinada época, por que Deus deixou que tal pessoa te tratasse dessa ou daquela maneira, e as respostas de Deus simplesmente não venham. Porque a questão não é como que Deus fez, a questão é o que está acontecendo com você. Qual era o seu nome antes? Qual é o seu nome agora? Você sabia que Jesus Cristo vai dar um nome novo escrito numa pedrinha, que Ele sabe, mas ninguém sabe, a todos aqueles que entrarem no paraíso? Ele está escrevendo uma história nova para você. Entrando em Canaã, nós vamos receber um novo nome. A gente não sabe exatamente bem o que aquilo significa, mas é certamente um símbolo da ideia. O seu caráter anterior já não é mais o mesmo. Irmão, pode ser que você esteja olhando para tudo isso e se lembrando dos seus desafios pessoais. Pode ser que você esteja olhando para tudo isso e se perguntando: Deus, será que tal situação na minha vida é o meu Esaú? Eu estou mais preocupado em pagar os boletos do que em ser crente? Eu estou mais preocupado em resolver meu problema familiar do que resolver a minha situação espiritual com o Senhor? Eu estou muito preocupado com Esaú e estou pouco preocupado com o Senhor que vai vir lutar comigo e me abençoar? Ou será que você, por outro lado, está mancando, mas ressentido? Veja só o que Deus me fez, agora tem que andar arrastando a perna para baixo e para cima, quando na verdade foi uma bênção que Ele te deu. Trocou teu nome, escreveu em você uma nova história, trabalhou a sua vida, e agora você está caminhando muito mais perto dele do que antes? Bom, essas histórias nos ajudam a entender: nós somos peregrinos a caminho da terra prometida. E o que importa? Importa é confiar nas promessas de Deus. Importa é saber que enquanto nos leva até lá, Deus vai trabalhar o nosso caráter. E nós devemos estar preparados para isso. E pedindo: Deus, me abençoa. E insistindo com Deus: me protege do meu irmão Esaú. E insistindo com Deus: não vai embora sem me abençoar. E nessa maneira mística, e nós não vamos entender todos os resultados, mas nós vamos batalhar com Deus dizendo assim: Deus,
faz a tua obra na minha vida. Faz de mim um vaso novo, quebra tudo. E se eu precisar sair mancando desse encontro com o Senhor, não tem problema. Mas eu quero ser Israel e não Jacó. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero chegar em Canaã santo. Acima de qualquer coisa. Trabalha a minha vida, Senhor. Esta é a lição central deste texto, sem dúvida alguma. E eu espero que ela seja de profundo encorajamento e consolo para a sua vida. Porque todos nós estamos na jornada. Todo mundo está a caminho. Tomara que o seu caminho seja em direção a Canaã. E tomara que você chegue lá mancando, mas chegue lá Israel e não Jacó. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar a respeito disso. Você já sabe qual é a música, né? Eu quero ser um vaso novo. Quebra a minha vida. Faz-a de novo. Mas eu quero ser um vaso novo. Vamos orar pedindo a Deus que trabalhe assim a nossa vida. Enquanto estivermos cantando, convido nossos irmãos presbíteros, reverendo Éder, para que venham à frente, para que a gente sirva a ceia do Senhor. Ficamos de pé, irmãos.